Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegou o momento da nossa reflexão, da nossa meditação na Palavra de Deus desse dia. Eu quero aqui, antes de mais nada, antes de começar a reflexão, fazer uma oração por você e pela sua família. Nosso eterno Deus, obrigado Senhor por estarmos neste momento na Tua presença. Queremos te pedir que o Senhor possa derramar sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia, possa dar-nos, Senhor, sabedoria neste momento para poder entender a Tua palavra e viver de acordo com ela. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Que bom, meu amigo, que você está aí com a gente nesse dia tão especial, para a gente poder ouvir um pouquinho mais sobre a palavra de Deus e aprender um pouquinho mais. Nós estamos agora numa condição um pouco diferente, nessa pandemia, e tentando aqui se adaptar novamente a alguns cultos sem estar na igreja. Isso é muito ruim, a gente preferia estar lá, mas nós estamos vivendo uma situação muito difícil novamente, e eu quero pedir a Deus que proteja e guarde cada um de nós. Mas eu quero compartilhar um pouquinho com você nesta noite sobre a palavra de Deus, tá bom? Eu quero compartilhar com você algo que está aqui escrito no livro de Atos, no capítulo 16, do verso 6 em diante. E aqui nós temos algumas palavras interessantes, então quero compartilhar com você aqui. Veja, a partir do verso 6, Atos 16, verso 6 diz assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. E à noite sobreveio a Paulo, uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Meus amigos, nós temos vivido um momento difícil da história do nosso mundo. Sempre tivemos lutas e batalhas, isso é verdade, mas eu imagino que nunca vivemos um período de angústia tão intenso, tão longo quanto o período que nós estamos vivendo, um ano inteiro já de pandemia, de o vírus se espalhando, diminui, abre a igreja, fecha a igreja, abre o comércio, fecha o comércio, pessoas perdendo vidas, outros ficando muito doentes, e na verdade nós vivemos um momento muito difícil. E eu fico imaginando qual é a solução para isso. E quando eu leio a Bíblia, eu percebo que Deus ele sempre levanta homens e mulheres para fazer a diferença num tempo tão complicado quanto este. A história que nós estamos lendo aqui nessa noite, ela fala para nós aqui de Paulo, o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele então estava numa das suas viagens missionárias. A palavra de Deus fala aqui para a gente, era a sua segunda viagem missionária. E nessa viagem missionária nós encontramos aqui Paulo indo para a região frígio-gálata. Mas aí então a Bíblia diz para nós que acontece um aspecto interessante. O verso 6 e o verso 7 diz que o que ele queria fazer ele foi impedido pelo Espírito Santo. Olha que interessante. E o Espírito Santo impedir um ser humano de fazer algo, a gente fica imaginando, pastor, provavelmente era algo muito ruim, era algo muito complicado, era algo que Deus não queria que ele fizesse. Mas vamos ver o que realmente aconteceu. Aqui no verso 6, o apóstolo Paulo, ele queria ir para a região frígio-gálata, e o finalzinho do verso 6 diz assim, que ele ia para pregar a palavra na Ásia. Quer dizer, Paulo estava indo para pregar a palavra de Deus na Ásia, mas aí o verso 6 diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. E então no verso 7 diz que ele resolveu então dar uma volta e, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia. Mas aí então o verso 7 diz que o Espírito de Jesus também não permitiu. O Espírito de Jesus e o Espírito Santo aqui é o mesmo Espírito, tá bom? Então, só para ficar claro isso aí. E então Paulo resolveu fazer uma volta e voltar a Troade. E aí então ele recebe uma visão à noite. Ele estava dormindo e acordado, de repente ele acordou e ele recebeu uma visão. E a visão dizia contava mais ou menos o seguinte, está aí no verso 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé
e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que Paulo teve a visão, diz a Bíblia, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Em tempos difíceis, amigos, nós percebemos que Deus, como eu disse, ele sempre levanta pessoas para fazer a diferença na vida de outras. E eu imagino que neste momento você provavelmente foi levantado para fazer a diferença na vida de alguém e provavelmente uma outra pessoa, quem sabe Deus não levantou para fazer a diferença na sua vida. Te ajudar, te abençoar, te dar conforto, te dar força. E é interessante que num tempo quanto esse é muito difícil nós estarmos bem para realmente poder fazer alguma coisa para as outras pessoas. Mas é interessante que aqui nesse texto acontece algo. Eu fico pensando, e a pergunta que eu quero fazer para você nesta noite é: você que está aí me assistindo, você já foi guiado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, por alguma mensagem, a fazer alguma coisa para Deus e parece que o resultado foi ruim? Você já tentou fazer alguma coisa para Deus e parece que o resultado não foi tão bom? Interessante que essa história ela conta que o Espírito Santo não permitiu Paulo ir para a região frígio-gálata e muito menos para Mísia. Mas o Espírito Santo permitiu que Paulo fosse para a Macedônia. E agora acontecem algumas coisas em Macedônia. Então vamos lá, só para a gente entender. Vou resumir aqui, não vamos ler todo o texto, depois você pode ler, está no capítulo 16 de Atos. E aqui então, nós encontramos do verso 11 até o verso 15, uma história. A história interessante que Paulo, ele então começa a navegar de Troade. Eles foram então até a cidade de Neápolis. E dali foram para Filipos, uma das primeiras cidades da Macedônia. E ali, nesse lugar, na cidade de Filipos, Paulo permaneceu alguns dias. E no sábado, no verso 13, diz a Bíblia, no sábado, ele foi procurar um lugar junto ao rio, mais tranquilo, para que ele pudesse estudar a palavra de Deus. Era um judeu, claro, no sábado ele estava adorando ao Senhor, é o dia de guarda, é o dia santo do Senhor, segundo a palavra de Deus. E ali estava Paulo, na beira de um rio. E diz que ele então encontrou ali um lugar de oração. E enquanto ele orava, ele percebeu que algumas mulheres chegavam ali, talvez para lavar roupas no rio, talvez para buscar água no rio, mas enquanto Paulo estava ali, algumas mulheres chegaram e Paulo, claro, não perdeu a oportunidade. Ele foi e ele resolveu pregar a palavra de Deus para aquelas mulheres. Então, no verso 14, diz que uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, uma mulher comerciante, vendedora de púrpura, e diz a Bíblia que era uma mulher muito temente a Deus. E essa mulher, então, ela escutou Paulo. E a Bíblia diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para atender às coisas que Paulo dizia. E depois de Lídia ser batizada, ela e toda a sua casa pediu para Paulo o seguinte, no verso 15: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso, é o que Paulo fala. Interessante que Deus ele não permitiu, através do Espírito Santo, que Paulo pudesse ir para aqueles lugares, para que Paulo pudesse cumprir a missão. E ele encontra agora a primeira das pessoas pelas quais Deus havia feito algo por ela. Veja que interessante, Deus às vezes, meus queridos, ele vai mudar o rumo da nossa vida. Ele vai mudar o caminho que a gente está seguindo. Ele vai mudar a nossa direção quando ele tem alguém para ser alcançado. Eu quero aqui dizer uma coisa para você. Jesus te ama tanto, meu amigo. Meu irmão, Jesus te ama tanto. Ele vê você nas suas angústias, nas suas dores, nas suas batalhas que você enfrenta. Mas o amor dele é tão grande que às vezes ele vai fazer com que a vida de uma outra pessoa mude por completo para alcançar a tua vida. E quando isso acontecer, meu irmão, abra o seu coração como Lídia fez. Mas acontece algo interessante no restante dessa história. Do verso 16 até o verso 18, acontece a segunda questão. Aí diz que Paulo foram para um lugar de oração. E aí aconteceu que saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. E essa mulher era muito aproveitada pelas pessoas. As pessoas se aproveitavam dela e queriam extorquí-la por causa daquele espírito adivinhador, não é? E então, diz a história que onde Paulo ia, aquela mulher ia atrás, atrapalhando ele de pregar o evangelho. Até então,
que no verso 18 diz a história que aquilo se repetiu por tantos dias, que Paulo, já indignado, diz assim o verso 18, ele voltando-se falou para o Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E o Espírito saiu daquela mulher na mesma hora. Segunda história. A segunda história, meus queridos, nos mostra que Jesus ele está preocupado com as pessoas que por algum motivo estão sendo possessas. Aqui a Bíblia fala de um espírito adivinhador, mas eu digo para você que a gente pode estar possesso visivelmente, mas a gente pode estar possuído de forma invisível. Ah, pastor, mas como assim? É só você se lembrar da história de Pedro, quando Jesus olha para ele e diz assim: afasta-te de mim, Satanás. Veja, Pedro não estava possuído, babando pela boca, fazendo coisas, não. Na verdade, meus queridos, Pedro, ele estava ali normal. E Jesus então viu a intenção do coração dele e viu que Satanás estava tentando usar Pedro ou possuir Pedro para fazer uma obra maligna na vida do próprio Senhor. Então é possível sim estarmos possuídos, não percebermos e as outras pessoas também não perceberem. Por isso, aquele momento foi tão especial, porque isso aqui mostra para nós a segunda coisa. Jesus ele não se preocupa apenas em nos salvar para o seu reino, mas ele se preocupa em dar para nós uma mente sã, um corpo são, e se for necessário, meus queridos, e se isso acontecer, ele vai também fazer com que o diabo seja lançado para fora da nossa vida, se ele estiver nos possuindo de alguma maneira. Aí então acontece aqui uma coisa interessante. Aquela mulher que havia sido possuída ali pelo inimigo, ela agora então é liberta, e as pessoas que se aproveitavam dessa situação para ganhar o dinheiro, elas então agora ficam indignadas com Paulo, ficam tão indignadas ali com o apóstolo Paulo, meus queridos, e também com Silas, que o estava acompanhando naquela viagem, que Paulo então é agora, juntamente com Silas, preso. Os dois são presos. E eles são presos aqui, meus amigos, porque aquelas pessoas começaram a acusá-los de forma injusta, é claro, dizendo que eles estavam propagando costumes que aquele povo não podia aceitar e não podiam praticar porque eles eram romanos. E enquanto Paulo e Silas não eram. E é interessante ali que, aliás, Paulo era romano, né? Tinha cidadania romana também, mas a Bíblia coloca para nós que aqueles homens ficaram indignados. E então a Bíblia fala no verso 22 que a multidão se levantou unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes e mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, verso 23 está escrito isso, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Interessante. Você lembra lá atrás que eu falei para vocês que Paulo e Silas tentaram pregar o evangelho e o Espírito Santo não permitiu? E agora Paulo e Silas são enviados pelo Espírito Santo para a Macedônia, e quando ele chega lá, ele faz obra do Senhor, mas agora ele é alvejado pelo inimigo de uma certa forma. O que eu queria destacar para você, meu querido, é que nós estamos vivendo tempos muito difíceis, e que não é o fato de sermos cristãos, de sermos seguidores de Jesus, que vai nos tirar a vida de lutas, de batalhas, de sofrimento que infelizmente estamos sujeitos aqui neste mundo. A proteção do Senhor, irmãos, ela vem sobre todas as pessoas, mas ela também cai ela também é colocada de uma maneira muito intensa, mas ao mesmo tempo também Deus não nos livra de todos os males. É interessante que a Bíblia diz para nós aqui, veja que interessante, que Paulo e Silas foram ali e foram presos por causa do Evangelho. Mas o interessante é que a Bíblia diz também que importa sofrer por causa do Evangelho, e Paulo e Silas sabiam disso. Agora, mesmo ali na prisão, a proteção do Senhor estava sobre Paulo e Silas. Eu quero dizer para você, meu querido, que talvez você esteja vivendo hoje um momento muito difícil na sua vida. Momento de angústia, momento de dor, momento de sofrimento, e às vezes essa dor, essa angústia, esse sofrimento estão trazendo para você uma angústia terrível no seu coração. Mas lembre-se, como filho de Deus, não importa onde você esteja, se preso numa masmorra, se sofrendo, meus queridos, aí, sem conhecimento, talvez sendo dominado pelo inimigo, o Senhor estará ao seu lado e Ele vai te salvar. Mas olha só que interessante. Por que será que Paulo e Silas foram presos? Por
porque eles eram ruins, porque a mensagem deles não era boa, porque as pessoas eram más. Às vezes Deus permite, ouça essa palavra, às vezes Deus permite dor, luta e sofrimento para fazer coisas maiores na nossa vida. E talvez muita gente não entende. Um dia eu estava vendo uma reportagem, uma pessoa falando assim, que os cristãos eles são assim, quando tudo vai bem eles falam, Deus abençoou. Quando tudo vai mal, os cristãos vêm com aquela conversinha, não, olha, Deus tem coisas maiores, Deus permite e tal. E às vezes eles querem colocar Deus numa situação diferente, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Na verdade, aqui o que a Bíblia está colocando é que o plano de Deus, ele nem sempre vai ser entendido pelos seres humanos. Talvez eu e você, olha para mim aqui, eu e você talvez não vamos entender isso. Então, a Bíblia coloca para nós então que Pedro e Silas foram presos. E aí no verso 25 a Bíblia fala que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam dormindo. É claro que não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, meus queridos, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantavam louvores a Deus. Aonde? Na prisão. Eles estavam presos. E lá dentro da cela, ao invés deles se lamentarem, dizendo, por que o Espírito Santo não permitiu a gente ir para lá? A gente queria ir para outro lugar. O Espírito Santo mandou a gente vir para cá e olha que situação. Ao invés de lamentarem, eles começaram a louvar e a orar e a cantar ao nosso Deus, louvores a Deus. E aí então diz que os companheiros de prisão de Paulo e Silas o escutavam. E então no verso 26 a Bíblia fala que Deus vem em socorro dos seus servos. Veio um grande terremoto que abalou as estruturas daquela prisão, abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. E aí então no verso 27 diz que o carcereiro despertou do sono. E quando ele chegou lá pensando que todos tinham fugido, e ele então queria se matar, porque se um carcereiro permitisse que os seus prisioneiros fugissem, ele pagava com a sua própria vida. Mas agora Paulo e Silas, eles gritam, não te faças nenhum mal, que estamos aqui todos. E então a Bíblia fala que trouxeram uma luz, e aí Paulo e Silas olharam para o carcereiro, e o carcereiro perguntou para eles, senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Essa deveria ser a grande questão e a grande pergunta de todo ser humano. O que eu preciso fazer para ser salvo? Então, o apóstolo Paulo, no verso 31, respondeu para ele, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. E o verso 33 fala uma coisa interessante, que naquela mesma hora da noite, lembra? À meia-noite, então por volta de um pouco mais da meia-noite ali, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado, o carcereiro, e todos os seus. E então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. E aí no verso 35 diz assim, que quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem, põe aqueles homens em liberdade. Interessante essa história, sabe por quê? Porque ela coloca para nós algumas questões aqui. Primeira delas, permita que Deus guie a sua vida. Às vezes os caminhos que Deus vai escolher não são os que você quer. Às vezes a maneira de Deus guiar a tua vida não foi o que você sonhava para você, não num primeiro momento. Mas se você confiar que Deus vai guiar a tua vida, entenda que Ele vai fazer o melhor. Segunda questão, entenda, meu querido, que cada um de nós estamos aqui nessa história ou nessa vida para fazer a diferença, na vida principalmente de outras pessoas. Lembre-se que você é um instrumento de Deus. Lembre-se que Deus quer te usar. E num momento como este, de angústia, de dor, de sofrimento, é que Deus levanta homens e mulheres como você para fazer a diferença na vida das pessoas. Nós estamos agora diante de um momento tão especial. Daqui a pouco começa a Semana Santa 2021. Muitas pessoas vão precisar de Paulos e Silas, de mulheres e homens, de jovens, de crianças, para fazer a diferença. E Jesus, nessa noite, meu querido, Ele está te chamando para fazer a diferença. Mas, pastor, eu não posso sair para pregar. Mas talvez você pode pegar um celular, como eu estou fazendo aqui, e gravar uma mensagem para um amigo seu. Não precisa ser um sermão. Você pode fazer aí uma mensagem pequena e dizer para ele que Jesus o ama. Você pode direcionar para ele uma mensagem da palavra de Deus. Você pode ligar para essa pessoa e orar por ela. Você pode abrir a Bíblia e ler um pequeno texto para essa pessoa por celular ou mandar uma mensagem para ela. Várias coisas nós podemos fazer. Agora, de verdade,
Essa história, meus queridos, nos conta uma história de um Deus que nos ama. E Ele vai fazer de tudo, inclusive tirar um ministro da sua rota para fazer o trabalho que Ele gostaria que você fizesse. E talvez nessa noite, essa mensagem está chegando para alguém que se sinta como aquele carcereiro. Ou alguém que se sinta como aquela moça possessa de espírito imundo. Ou talvez alguém como Lídia e a sua família que foram na beira de um rio, quem sabe para lavar uma roupa e de repente receberam uma grande bênção da palavra de Deus. Não importa quem você seja, não importa a luta que você enfrenta, Jesus nessa noite quer fazer a diferença na tua vida. Eu gostaria de fazer um apelo especial para você hoje. Você não gostaria de hoje entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Dizer a Ele que você o ama, que você quer viver para sempre? Dizer para Jesus que a pandemia está aí, que você está sofrendo, que talvez você perdeu alguém por causa disso, talvez tenha alguém internado neste momento por causa da pandemia. Ou talvez, meu querido, você não sofreu, graças a Deus, por nenhuma situação ainda por conta disso, mas talvez você hoje possa ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu quero fazer um pedido para você. Você gostaria de, neste momento, dizer para Jesus: Senhor, eu quero ter uma nova vida? Eu quero, Senhor, entregar minha vida ao Senhor. Eu quero aceitá-lo como Senhor e Salvador. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. E quem sabe, com essas pessoas aqui, veja, a Bíblia diz que Lídia, no verso 15, diz que ela abriu o coração para as coisas que Paulo disse, e a Bíblia diz que ela foi batizada. Aí então a história da mulher aqui, ela foi liberta do espírito mal. E aí a história nos fala também no finalzinho aqui do o verso 33, que o carcereiro, juntamente com a sua família, depois daquela meia-noite, 1h da manhã, se levantaram, ouviram a palavra de Paulo e foram batizados. Batizar, meus queridos, é uma decisão importantíssima, mas é uma decisão que define o seu futuro, não apenas aqui, mas para toda a eternidade. Eu quero convidá-lo a, nesta noite, tomar uma decisão de se batizar, de ser membro do corpo de Cristo e de entregar sua vida ao Senhor Jesus. Eu estou pronto aqui, como pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a te dar essa oportunidade e a colocar você nos braços de Jesus através do santo batismo. Entregue sua vida ao Senhor, guie a sua vida aqui, pela palavra de Deus, e o Senhor vai fazer grandes coisas através de você e por você. Tá bom? Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, porque nesta noite nós aprendemos da Tua palavra. Aprendemos, ó Deus, que nossa vida, nossas lutas, nossas batalhas muitas vezes nos levam a caminhos que nós queremos seguir. Mas se nós ouvirmos a voz do Teu Santo Espírito, nós vamos, Senhor, em algum momento ouvir o Teu Espírito dizendo: não, filho, não vá por aí. Não, filho, não vá por esse outro caminho. E de repente o Senhor vai nos mandar para lugares como a Macedônia, para onde Paulo foi. E ali, Senhor, talvez não vai ser o que nós gostaríamos que fosse, mas ali vai ser o que o Senhor gostaria que acontecesse na nossa vida. O Senhor ali vai fazer grandes coisas através de nós. E ali o Senhor vai salvar muitas pessoas através da nossa vida. E que se nesta noite, ó Pai, tem alguém aqui que ainda não foi encontrado pelo Senhor, que o Senhor possa usar outros Paulos e outros Silas no mundo de hoje para alcançar estas pessoas. É o que eu te peço, Senhor, agradecido em nome de Jesus. Amém. Boa noite, que Deus abençoe todos vocês e até a próxima.